Para que serve a poesia em tempos de pobreza, e não apenas material? A pergunta se tornou clássica a partir de um poema do alemão Friedrich Hölderlin, do século XVII. Agora, experimente substituir a palavra poesia por arte, ou melhor ainda, de maneira mais específica, por artes plásticas. Eu comecei com a pintura, sou muito grato a isso. Primeiro por ter estudado a história da arte, mas ao mesmo tempo que eu tinha na mão. Eu não tinha dinheiro, então eu tinha a tela, os tintas e pincéis, não precisava mais que isso. Mas aí vem a grande diferença. Você perguntou sobre alguma história anterior. Minha mãe pintava por hobby. Eu, com 20 anos, tomei a decisão de pintar como profissão. Eu ia viver daquilo. E eu defendi isso desde o começo. Eu vou viver de arte. O artista é quem vive do próprio trabalho. Depois desse processo de pintura, em que eu comecei a ficar cansado de ficar sozinho no ateliê, esperando a tinta secar, eu costumo dizer que a linguagem de pintura é a linguagem mais difícil das artes plásticas, porque ela é muito solitária e muito paciente. E a cidade não quer isso de você, né? A vida contemporânea quer velocidade, quer dinâmica. A partir dos anos 2000 começam as intervenções urbanas, numa crescente. O meu trabalho, ele tem humor, ele tem ironia, ao mesmo tempo em que ele faz um questionamento, não precisa ser político, mas muitas vezes é. Você tem que ter uma dose equilibrada para que as pessoas participem do seu processo criativo, entendam o trabalho. Minha produção, ela sempre teve essa interpretação aberta. Sempre convidou todos a participarem do processo da arte. Desde as futuras gerações, em que eu estou mais empenhado nos últimos anos, até os intelectuais. Acho que é o que você falou. Não é uma obra hermética, é uma obra aberta, que convida as pessoas. As intervenções iam muito bem. Durante 20 anos eu fiz intervenções, até que chegou a pandemia e eu tive que me retirar do espaço público e voltar para o ateliê. E confinado aqui no ateliê, eu tive uma ideia de usar todos esses resíduos plásticos que tinham sido captados nessas experiências, e eu comecei a fazer as obras da natureza plástica, que consiste em escolher obras-primas da história da arte e fazer toda a construção do trabalho só com resíduos plásticos, mostrando que o que a sociedade descarta, a arte transforma. Todas essas questões dos resíduos, do meio ambiente, durante a pandemia, geraram essas pinturas autorais, essas obras autorais. E eu fiz uma promessa, eu falei, olha, quando acabar essa história toda da pandemia, espero que acabe, eu vou levar adiante um projeto social que é levar a arte para a periferia. Desde 2022, nasce o projeto Natureza Plástica, que já atendeu mais de 10 mil crianças e professores da rede pública de ensino, que consiste em levar oficinas criativas, tecnologia, essa experiência com os resíduos plásticos. Isso gera exposições coletivas com centenas de alunos, e todo esse processo da arte, nesse papel de transformação social,
Certamente tem um fio condutor com a Arte Salva lá de Brasília, porque o que o artista quer? Uma sociedade melhor, todo mundo quer uma sociedade melhor. E por isso que o projeto que vai para a periferia, ele atende uma lacuna que as artes contemporâneas não fazem muito. Eu acho que a gente tem essas duas conexões na Arte Salva. A coletividade e, por outro lado, esse olhar para o meio ambiente. E aí nasce o projeto Natureza Plástica, que consiste em levar não só a técnica, mas o conceito que engloba conscientização ambiental, como é que a arte pode impactar o cotidiano e a própria sociedade. Ou seja, eu levo a minha informação e a minha experiência como artista para essas escolas, para essas turmas de professores e crianças, e eles se transformam nos artistas, nos protagonistas do projeto. Eu faço uma apresentação para todos os professores da instituição, depois uma palestra para os alunos, aí depois fazemos uma imersão em oficinas criativas com a minha equipe. Eles aprendem a lidar com o material. O projeto oferece uma experiência imersiva em realidade virtual, que te joga dentro de uma galeria 3D de alta tecnologia. Crianças e professores exploram o espaço, onde podem apreciar minhas obras da natureza plástica, acompanhadas de mensagens de áudio sobre história da arte e da conscientização ambiental. O projeto também cria intervenções urbanas de grande formato, com materiais reciclados que chamam a atenção do público nos locais da exposição. Todo o resultado desses encontros e dessa vivência dentro das escolas resulta numa grande exposição coletiva, onde eu exponho meus trabalhos e as crianças também mostram todo esse resultado junto comigo. Eu acredito que todo ser humano pode ser um artista. E nesse sentido, o projeto Natureza Plástica entrega o pincel e as tintas, simbolicamente, para um monte de gente. Eu pergunto para vocês, se Leonardo da Vinci ou Van Gogh estivessem vivos hoje, utilizariam tintas e pincéis ou usariam o plástico como fonte de criação?